A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a todos os ouvintes, uma tarde de paz, uma tarde abençoada. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem por título A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então nós iremos, durante toda essa lição, olhar as riquezas da Palavra de Deus e aprender o que Deus pensa sobre nós, como é que Deus age. A Palavra de Deus ela é muito rica e nós não podemos nos perder, às vezes, por comentários de outras pessoas que não procuram, em primeiro lugar, escutar a Palavra de Deus com atenção e começam a justificar suas próprias teologias fora daquilo que Deus realmente é, daquilo que realmente Deus faz. E antes de nós começarmos essa lição, eu convido todos para nós fazermos uma breve oração. Soberano e eterno Deus, nessa tarde, Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos. Ó Senhor, pela tua bênção, pela tua misericórdia, Senhor, a todos os dias nos acompanhando, Deus querido, Deus amado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que cada dia possamos viver de acordo com a tua palavra, Deus. Também te peço, Senhor, para a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor venha fortalecer, renovar, dar esperança, Senhor. Usá-las nos teus caminhos, nos teus princípios, naquilo que o Senhor preparou para cada uma delas, Senhor. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas que irão ouvir da tua palavra, Deus. Fortalece-nos, fica conosco nessa tarde, que através do teu Espírito Santo, Senhor, possamos compreender mais e mais a grandiosa palavra para a nossa vida. Amém? Então, como eu havia falado, a nossa lição hoje é a lição de número 7, que tem por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nosso texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo 4, e diz assim: Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. E a nossa verdade prática nos diz que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Também a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo 1 ao 4, depois do capítulo 18, versículo 1 ao 4, e também o capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Convido todos para nós fazermos essa leitura. Diz assim: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então Bildade de Suá respondeu: Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar, porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? 25.1 Então Bildade de Suá respondeu: O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e as estrelas são puros aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Introdução. Nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente,
analisaremos a ideia de que, segundo Bildad, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildad, veremos a contraposição de Jó. O diálogo de Jó e Bildad deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus não podem ser explicados de forma simplista. Então, meus amados ouvintes, essa lição ela traz preceitos valiosos e muito importantes. Nós podemos até relembrar de alguns assuntos que foi muito debatido antigamente, tempos atrás, e até hoje ainda se encontra em alguns ramos teológicos. A gente poderia falar de uma das doutrinas que não é bíblica, mas está por aí, que é a doutrina também da maldição hereditária. Ou seja, você sofre por causa de um antepassado seu, por causa de um parente seu, e você vai herdando aquilo. Nós sabemos que dentro da palavra de Deus isso não encontra precedentes. Sabemos que se um pai faz coisa errada e o filho continua fazendo essas mesmas coisas, claro que vai ter consequências, mas por causa dos seus próprios atos. E algo semelhante aconteceu também nesse diálogo desses dois amigos, entre Bildad e Jó, como também com os demais, mas no caso, como vamos falar sobre Bildad, e Bildad também achava que Jó estava sofrendo por algo que ele tinha cometido de errado, no caso um pecado. Então, nós iremos observar esse tipo de atitude do amigo de Jó e os desdobramentos dentro da palavra de Deus, né? Porque quando nós estamos lendo um livro da Bíblia, nós devemos começar e terminar aquele livro para depois nós termos uma ideia mais clara sobre o aprendizado. Outra coisa muito importante é que às vezes nós encontramos no nosso dia a dia alguns servos de Deus que estão por aí passando por dificuldades, passando por algum tipo de luta que às vezes nem ele mesmo está entendendo. E tem vários tipos de pessoas. Tem aquele amigo que vê aquela situação, que vai orar para Deus ajudar, para Deus fortalecer tudo. E tem aquelas pessoas que já fazem aquele tipo de pré-julgamento, que acham que aquele servo ou serva de Deus está passando por alguma dificuldade porque ele está com algum pecado oculto, né? Como se diz aí popularmente, está com pecado escondido. Então nós vamos observar que dentro da palavra de Deus isso não tem lugar. E para isso nós vamos pegar esse exemplo encontrado no livro de Jó. A nossa primeira parte, que vai falar sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Aqui no primeiro ponto, Deus é justo e reto. A teologia de Bildad, aqui em Jó, capítulo 8, versículo 1 ao 22, possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildad pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildad assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó ele poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então nós vemos nessa primeira parte um exemplo de justiça retributiva de acordo com a meritocracia. Ou seja, se você faz alguma coisa boa, você recebe alguma coisa boa. Se você faz alguma coisa ruim, você vai receber uma punição para aquela coisa ruim que você fez. E nós sabemos que não é tão simples assim. Eu mesmo olho para tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e posso falar que não é por meritocracia, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, que Deus ele vem nos abençoando. Nunca é por mérito nosso. Então, às vezes, Deus nem faz aquilo também, quando as nossas ações são ruins, às vezes Deus não nos dá um castigo imediato, ou Deus não nos aniquila na hora por causa disso, mas a misericórdia de Deus nós vamos ver ao longo da sua palavra que ela é abrangente. Nós temos um Deus justo, mas temos um Deus misericordioso. E essas duas coisas não podem ser separadas.
Então, para Bildade aqui, ele achava que só tinha dois casos. Ou você era bom ou você era mal. Se você era bom, você ia ser abençoado, e se você era ruim, você ia sofrer as consequências. Então, a coisa não era tão simples assim. E ele usou o próprio exemplo do que aconteceu com os filhos de Jó. Então, se eles morreram, segundo Bildade, era porque eles eram más, porque eles estavam cometendo pecados. A Bíblia não dá detalhes sobre o que faziam os filhos de Jó. A Bíblia nos dá detalhe do que o inimigo estava fazendo, do que Satanás estava fazendo, para tudo isso afligir outra pessoa. A preocupação de Satanás não era afligir os filhos de Jó. A preocupação de Satanás nesse momento, de acordo com a Escritura, era afligir o próprio Jó. Segundo ponto, que é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então, Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó ele deve demonstrar que realmente é bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então nós vemos aqui que isso é uma compreensão limitada da natureza de Deus, ou seja, é uma compreensão que não abrange quem realmente Deus é. Então Deus é muito grandioso e Deus ele é revelado de forma grandiosa ao longo de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse nós vemos a natureza de Deus, o caráter de Deus espalhado por todo o seu livro sagrado. E nós vemos que não podemos limitar a Deus. Quando começamos a limitar Deus, de certa forma, nós deixamos de ter aquele Deus da Bíblia e começamos a colocar outro Deus no lugar. Então, o nosso Deus, ele não é pequeno. Nosso Deus, ele é grande. Ele é grande em justiça, ele é grande em juízo, mas ele é grande em misericórdia. E nós vemos a grandeza da sua misericórdia, ao qual ele nos entregou o seu único filho para que pudéssemos ser livres da ira futura. E nesse exemplo que Bildade dá aqui para Jó, baseado na meritocracia, ele diz aqui em Jó capítulo 8, versículo 6, ele diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ou seja, para a Bildade aqui, se Jó se consertasse com Deus, buscasse a Deus, se consertasse com Deus, cessaria toda aquela tormenta na sua vida. E nós vemos que não é isso que acontece, mas Deus ele tem o seu tempo certo para os propósitos na vida de Jó, para aquela provação de Jó. E Deus, em todo o tempo, ele não está ausente de Jó. Todo o tempo, Deus está ali com seus limites e nós sabemos que Satanás não pode ultrapassar os limites que Deus coloca, assim como foi no caso de Jó. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Então, há um contraste aqui entre graça e esforço humano. Nós sabemos que nós vivemos pela graça de Deus. Nós andamos pela graça e misericórdia de Deus, e não por nosso esforço humano. Se fosse por nosso esforço humano, não teria sido necessário Cristo morrer por nós. Então a graça de Deus, ela está presente aí, na vida de todos. As pessoas elas têm essa oportunidade de receber essa graça, não por seus atos. E nós sabemos que essa graça, essa misericórdia de Deus, que também é o que vai fazer a transformação na vida do ser humano. Pela misericórdia, pela graça. É uma coisa que a nossa mente ela não consegue explicar de forma exata, porque ela é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, do que aquilo que podemos escrever. É como ler a Bíblia diversas vezes. Toda vez que você vai ler aquele texto que você já leu
uma vez, mas quando você coloca seu coração naquilo, sempre aquela palavra entra um pouco mais profunda dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, começando sempre a enxergar um pouco mais aquela grandeza de Deus na nossa vida. Então nós temos que colocar na nossa cabeça uma coisa muito importante para os nossos dias atuais, para a nossa esperança, para ser base para a nossa caminhada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, junto com a oração e a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a não cairmos em extremismo teológico, nem para um lado, nem para o outro, mas aquilo que se revela realmente dentro da palavra de Deus. Uma teologia que está mais baseada em coisas fora da palavra de Deus do que dentro da palavra de Deus, baseada mais em experiências humanas e às vezes, muitas vezes encontrada em diversos outros lugares do que dentro da palavra de Deus, ela não é uma teologia boa e nós realmente deveremos descartá-la. Por exemplo, as pessoas podem ter tido experiências lá fora, em diversos lugares. Ela pode ter tido experiências no espiritismo, dentro de outras religiões, só que aquele tipo de experiência que ela teve, ela não pode colocar como uma teologia. Por exemplo, a Bíblia ela fala sobre anjos, a Bíblia fala sobre demônios, então ela dá várias referências. Então nós não podemos pegar algo diferente, que às vezes até é contrário à palavra de Deus, e colocar para a nossa teologia. A gente não pode colocar uma experiência de Deus faz isso, Deus faz aquilo, como uma teologia baseada na palavra de Deus, né? A gente não pode pegar assim e falar, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas fazem por aí, algumas igrejas fazem por aí, elas ungem objetos. Então a pessoa vai lá, unge o carro, unge algum outro tipo de objeto, e encontramos isso dentro da palavra de Deus aonde? Como é que você vai ungir um carro? O carro vai ser dedicado totalmente à obra de Deus? Não, nós vemos unção para seres humanos dentro da palavra de Deus e com fins específicos. Então as pessoas às vezes fazem esse tipo de coisa como se fosse uma proteção, como se fosse um amuleto, que Deus irá proteger aquele bem. Então nós vemos que isso não tem base dentro da palavra de Deus. Parece ser uma coisa boa? Parece, mas não tem base, não tem solidez dentro da palavra de Deus. Nós vemos que, a gente pode pegar o exemplo muito bem de Jó, que Jó era um homem abençoado e que Deus também cercava ele e os seus bens. Então era Deus que estava ali abençoando e cuidando de tudo que era de Jó. E só teve alguma alteração aí quando foi a permissão de Deus naquele momento. Então a verdadeira natureza de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo e ao longo das Escrituras. Queremos saber quem Deus é, quem o Pai é, como o nosso Deus uno e trino é, nós olhamos para Cristo. Cristo, conforme Colossenses 1,15 aqui na nova versão transformadora, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos como Deus é. Sabemos como Deus é. Não somos abençoados ou salvos por Deus por nossa meritocracia, e sim por sua infinita graça. Aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Observar então que a graça de Deus, ela, além de se manifestar salvador a todos os homens, basta a atitude de nós aceitarmos esse presente de Deus, ela nos ensina, então é a graça aqui que vai nos ensinar, e não o nosso esforço próprio, mas a graça ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade, às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então nós vemos
o que é a graça de Deus. Então não tem lugar aqui para o esforço humano. Nós somos salvos para fazer as boas obras e não salvo por causa de boas obras. Então, como salvos, devemos sim fazer as boas obras. Terceiro ponto. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Uma pergunta que podemos fazer para qualquer pessoa. Como eu posso me justificar perante Deus? Quem sou eu? Qual é a minha vida? Como eu poderia me justificar? A Bíblia fala que não há ninguém puro diante dos olhos dele. Nós sabemos que o único exemplo de perfeição, de santidade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jó, aqui ele está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitou a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Versículo 30 aqui, de Jó capítulo 9, versículo 31, nos diz assim: mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até minhas roupas me detestassem. Então, o que Jó quer dizer aqui, a linguagem é poética, mas ele afirma de maneira objetiva a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Então, Jó, aqui ele faz o contraste entre Deus e o ser humano. Ele pega o exemplo de se limpar, de se lavar aqui com sabão da lavadeira, e ele quer dizer que não importa qual seja o esforço humano, nós nunca estaremos diante de Deus como algo puro. Mas mesmo assim nós vimos que a graça, ela nos capacita a, por passo a passo, durante a caminhada, nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O próprio Deus, ele nos vai capacitando a se aproximar dele. Isso é a atitude do próprio Deus. Entretanto, essa não era também a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, com um retumbante, não. Deus já havia testemunhado no início do livro sobre a integridade e justiça de Jó. E isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal, e esse era o caso de Jó. Então nós vemos que nem sempre o que está acontecendo de ruim na nossa vida é por causa de algum pecado escondido, por causa de uma imperfeição moral escondida. O pecado, ele traz consequências. Isso é uma coisa bem clara dentro da palavra de Deus. Ele traz as suas consequências. Você pode escolher, mas você também não pode escolher qual serão as suas consequências. As consequências vêm depois da sua escolha, mas nem sempre o sofrimento do ser humano está ligado a uma atitude de pecado consciente. Como houve dentre os amigos de Jó aqueles que achavam que sim, hoje em dia também tem várias pessoas que, quando vê o sofrimento de alguém, em vez de chorar junto com essa pessoa, orar para que Deus o ajude, ou se fosse realmente um caso até mesmo conhecido, que Deus o restaurasse, o integrasse de novo no rebanho. Então, muitos às vezes preferem só ficar num julgamento extremamente de uma religião horizontal, não aquela religião vertical que qual Cristo nos ligou ao céu, nos ligou ao Pai. Então, esse problema da imperfeição humana que nós vemos nesse terceiro ponto aí, nem sempre está ligado com o sofrimento. Nós somos imperfeitos, mas tem sofrimentos que na nossa vida Deus ele permite
por algum motivo que às vezes só Ele realmente sabe. Mas nós sabemos que quando nós perseveramos até o fim com o Senhor, isso sempre nos ajudará a se fortalecer também. E não importa como esteja a nossa caminhada no momento, o que estamos passando no momento, assim como Deus, ele todo o tempo ali ele estava olhando o que estava acontecendo com Jó, Deus também está olhando por nós, intercedendo e colocando limites dentro do nosso sofrimento. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, tem um versículo bem conhecido. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, é necessário perseverar. Está na dificuldade, às vezes você não está entendendo, mas aí você fala, ó Senhor, mas eu estou fazendo tudo que eu posso, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia, estou te buscando, estou orando, estou lendo a palavra, mas eu estou vendo essa grande dificuldade na minha vida. Irmão, persevera. Uma hora vai passar essa luta. Uma hora vai passar. E a promessa de Deus é que depois de aprovado, nós receberemos a coroa da vida. Isso é uma promessa de Deus. É uma promessa que não tem falhas. É uma promessa que não tem dúvidas. Cristo mesmo selou essa promessa. Com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. A segunda parte da nossa lição é o ponto de vista sobre o pecado. E aqui o pecado é visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro ponto aqui da segunda parte. Moralismo por tradição. Bildade, nessa parte do livro de Jó, do capítulo 18 ao versículo 1-21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ético-teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Ou seja, Bildade ele faz uma coisa certa ao invocar a santidade de Deus, ao declarar a santidade de Deus, em contraste com a imperfeição do ser humano. Só que Bildade ele erra ao colocar como parâmetro a moralidade de uma religião tradicional. Ou seja, às vezes as pessoas começam a julgar as outras conforme os seus próprios padrões humanos. Por exemplo, a gente pode pegar muita coisa que mudou, mas antigamente para muitas igrejas você ir na praia era errado, você usar uma bermuda era errado, até você usar uma calça jeans era errado também. Então era pecado, você ter uma televisão em casa era pecado. Então muita coisa era pecado. Eu conhecia, né, que infelizmente faleceu, um irmão já idoso, que ele falava quando ele era novinho, e ele estava tomando Guaraná num bar, e o obreiro viu e falou que ele estava em pecado, porque ele estava tomando Guaraná. Então teve uma época que, segundo a moralidade religiosa tradicional, baseada em preceitos humanos, até tomar Guaraná era errado. Então nós temos que avaliar o que coloca parâmetro na nossa vida. Que tipo de moralidade é? Se é a moralidade bíblica, tudo bem, aquilo que se exprime dentro, que se expressa dentro da palavra de Deus, é uma coisa ótima, não vai ter dúvidas nenhuma. E nós vemos que nós temos esse padrão de conduta, de vida dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E mais exemplo ainda de como viver está dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos nos basear por parâmetros simplesmente humanos, religiosos. Teve uma época que
Eu conheço, eu passei por isso também, via muito isso daí. Até mesmo quando as irmãs, teve uma época que tinha aquela moda de usar a saia até mesmo tocando o calcanhar lá embaixo, aquela saia comprida, teve gente que falava que até aquilo também era pecado, que aquela saia longa demais era a saia da Jezabel. Não sei de onde o pessoal tirava isso, né? Não sei nem se conseguiram alguma foto da Jezabel, né? Porque não dá para se basear nisso, mas é onde vai o desvio de uma religião para coisas puramente humanas, baseadas naquilo que elas acham que é certo ou errado. Esquecem de se aprofundar, de se alimentar da preciosa palavra de Deus e se baseiam em experiências humanas e tipos de experiências que são vazias, né? A gente pode também falar um pouco sobre isso daí. Uma coisa muito ruim que acontecia no passado é que por causa disso muitas pessoas deixavam a igreja, muitas pessoas se afastavam e muitas delas acabaram também não voltando por falta de uma solidez de conhecer uma palavra sólida, de uma palavra que transforma, de uma palavra que liberta, de uma palavra que faz a pessoa caminhar em direção ao Pai para ouvir apenas tradição religiosa, puramente humana. Então, quantas pessoas se afastaram da igreja? A irmã cortou a ponta dos cabelos, você está desviado, isso, aquilo. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Um pouquinho mais para frente, nós vamos abordar um assunto semelhante também, que infelizmente nós vemos por aí. Segundo ponto, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Com o entendimento de Bildad era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que quem quebra a lei da gravidade, ou seja, você vai pular de um lugar alto, você vai sofrer as consequências da lei da gravidade. Quanto mais alto for, mais consequências graves você vai sofrer. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais, segundo Bildad. Bildad acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se à raiz de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham aparência de verdor por algum tempo, todavia, necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. O problema não era esse exemplo de Bildad, de que realmente a prosperidade do ímpio é uma coisa temporária. E isso realmente é verdade. A prosperidade do ímpio vai durar até o final da sua vida só. Porque se ele não aceitar a Cristo, depois acabou a sua prosperidade. Ele não vai levar para o túmulo e terá as suas consequências depois da morte. Então, realmente, a prosperidade do ímpio ela é temporária. Mas o problema aqui de Bildad é usar esse exemplo para acusar Jó. A aplicação do exemplo está errado. Não era o caso de Jó, mas Bildad queria justificar que o que Jó estava passando era por causa de ele ter quebrado alguma lei moral. Terceiro ponto, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o controle. O homem de Uzi estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Então nós vemos aqui que Jó ele sabia que Deus atua em um universo moral
e que nada foge do seu controle. Então não importa o que você esteja vendo hoje, no mundo por aí, catástrofe, epidemia, política, não importa. Deus está no controle. Ou nós entregamos todo o nosso futuro nas mãos de Deus, ou vivemos descontroladamente preocupados com algo que não está nas nossas mãos, mas está diante daquilo que Deus preparou. Então Deus está no controle de tudo. Temos a nossa parte para fazer? Temos. Mas temos que fazer a nossa parte. E nunca imaginar que algo está fora do controle, porque Deus está no controle de tudo. Jó aqui, ele só não estava entendendo a causa do seu sofrimento. E diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Então chega um ponto aqui que Jó, ele fala assim, não adianta mais eu me auto-justificar. Ninguém quer me ouvir. Às vezes você está numa situação dessa. Você está falando com uma pessoa, olha, mas eu não estou entendendo. Eu não sei o que eu fiz errado, eu não sei o que está acontecendo. E as pessoas, às vezes, em vez de te darem uma resposta dentro da palavra de Deus para você perseverar até o final, que Deus ele vai cuidar de tudo, às vezes as pessoas trazem aquela palavra negativa. Alguma coisa errada está acontecendo. Você tem que rever isso daí. Sim, nós devemos nos autoavaliar todos os dias, a avaliar o nosso caráter, o nosso ser, tudo o que somos. Mas, para aquilo que não entendemos, a graça de Deus ela tem que bastar e nós temos que continuar perseverando até que Deus se revele a nós a sua bondade, a sua misericórdia. Jó aqui no capítulo 19, versículo 21 e 24, ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, ele quer apelar para um redentor, que defenderá a sua causa. Já que Jó não consegue se defender, agora ele clama por um redentor que o defenda. Ele não quer mais se defender, ao invés disso apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Um redentor. Ele diz aqui, eu sei que meu redentor vive. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto, mas vamos observar o que significa a palavra redentor. Então, a palavra redentor, ela traduz o hebraico goel, e significa que era alguém que defendia um familiar quando esse não poderia fazer sua própria defesa. Então alguém se levantava, você não pode se defender, eu vou defender você. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então nós vamos ler aqui em Jó 19, 21, 24, que Jó realmente declara. Na verdade 25 ao 27. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Dessas palavras maravilhosas de Jó. Agora você imagine a situação que Jó estava vivendo, o estado que Jó estava vivendo e a sua declaração nesse momento. Esse tipo de esperança que nós devemos ter diante da aflição, diante da provação. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele vai se levantar sobre a terra, ele vai se levantar ao meu favor. E que não importa o que aconteça com o nosso corpo, nós no final veremos a Deus com nossos próprios olhos. E é isso que deve ansiar o nosso coração, isso que é o desejo que tem que estar dentro do nosso peito. Nossa terceira e última parte da nossa lição, que é o pecado em contraste com a majestade de Deus.
O nosso tempo ele é muito curto, por isso nós temos que abreviar algumas coisas, alguns comentários, mas a palavra de Deus ela é ilimitada. A palavra de Deus ela deve ecoar dentro do nosso coração e Deus ele falar através do Espírito Santo no nosso dia a dia. Quando nós estamos em conexão com Deus, tem muita palavra que nós ouvimos muito tempo atrás e Deus ele começa a nos trazer essa palavra para nos confortar, para nos orientar, para nos redirecionar no nosso caminho. Então aqui na terceira parte do pecado em contraste com a majestade de Deus, nós vemos a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Ninguém duvida disso. Todo mundo concorda com isso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Bildade está totalmente certo quando ele fala que Deus é grande e poderoso. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida há milênios depois pelo deísmo do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Ou seja, que deísmo é a doutrina que, apesar de admitir a existência de Deus, ensina que ele não está interessado no curso da história. Resumindo, Deus criou o universo, os seres humanos e nos abandonou à própria sorte. É isso que o deísmo ensina. Então, para Bildade, ele acreditava que Deus não intervinha diretamente na vida do ser humano. E não é isso que nós vemos ao longo da palavra de Deus, né? Então vemos Deus sempre socorrendo o ser humano. Socorreu Noé, a sua família, diante daquela geração corrupta. Deus não deixou Noé ali, não deixou Ló naquela cidade. Então Deus sempre socorrendo o seu povo, Deus sempre interferindo quando deve interferir. Então sabemos que as coisas não saem do controle de Deus. E quando Deus tiver que atuar, Deus atuará. Então essa é uma visão errada, né? Que Deus, ele está no céu, criou tudo e ele não faz mais nada por nós. É igual a pessoa, argumento ateu. Se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Se Deus existe, porque há fome no mundo, né? Aí a gente pergunta, fome é falta de comida? Não há comida no mundo para alimentar todas as pessoas? Sim, realmente há comida no mundo que poderia alimentar e matar a fome de todo mundo. O que também há no mundo é o egoísmo humano, é a avareza humana, é a falta de amor, é a falta de Deus nos seus corações. Por isso, a fome no mundo. Então, por isso que a pessoa não ajuda outra pessoa. Deveríamos ser todos irmãos e nos ajudarmos, né? Então, isso é consequência da própria frieza do ser humano. De um coração frio, vazio, sem Deus. Deus, sim, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudasse aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Então Jó aqui ele faz uma ironia, falando, como você me ajudou até aqui? Aqui Jó ele não está questionando a onipotência divina. Ele está questionando aqui a aplicação que Bildade está fazendo desse conceito. Porque o que Bildade está fazendo não está ajudando Jó. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus é grande em tudo, em justiça e misericórdia. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor.
Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, soberano, mas porque ama, assim como um pai disciplina seu filho, não porque quer ver o sofrimento dele, mas porque o ama, que quer que ele faça a coisa correta, que quer que ele não venha sofrer piores consequências depois. Assim é o amor de Deus, como um filho, ele corrige porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildad, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então, o sofrimento na nossa vida, ele não deve mudar a perspectiva bíblica de quem Deus é. Não deve mudar a perspectiva de um pai amoroso. Não importa o que estamos passando, mas essa perspectiva de um pai amoroso que cuidará sempre de nós e que tem coisas melhores adiante do que qualquer outra que ficou para trás, não pode mudar na nossa mente. Não pode mudar na nossa vida. Conclusão. Deus é exaltado e o homem é abatido. Bildad ele deve ser elogiado aqui por dois motivos. Vamos ver alguma coisa que Bildad deve ser elogiado. Por não mais falar sobre assuntos sobre o qual ele e Jó divergiam. Então chega um ponto nesse debate entre os dois amigos que Bildad então ele se cala. Ele não toca mais nesse assunto. Talvez começasse a pensar que Jó estava certo. E então era justo não dizer mais nada sobre isso. Como alguém que disputava pela verdade, ficaria satisfeito em ceder a vitória, ou se ainda se julgasse certo, ainda assim sabia quando já tinha dito o suficiente, e não discutiria incessantemente pela última palavra. Então chega um ponto que a reflexão vai chegando também na vida de Bildad. Vai chegando na sua mente, no seu coração. Talvez, na verdade, aqui uma razão pela qual ele e os demais deixaram diminuir esse debate foi o fato de que percebiam que Jó e eles mesmos não divergiam tanto em opinião como pensavam. Eles reconheceram que os ímpios podiam prosperar por algum tempo, e Jó reconheceu que eles seriam destruídos no final. Quão pequena, então, era a diferença? Então nós vemos aqui que ao longo do debate, eles acreditavam em muitas coisas semelhantes, que Deus era exaltado, que Deus era grandioso, que Deus era todo-poderoso, e que também os ímpios eles tinham sua prosperidade limitada. Então eles começaram a observar que não estava tão diferente aquilo que eles pensavam, mas na verdade, quando há coisas que não conseguimos entender completamente, de forma exata, às vezes isso faz com que nos atrapalhemos, comecemos a colocar o que a nossa humanidade acha que é, e isso faz com que criemos um abismo entre muitos assuntos, e isso às vezes, por mais que possa ser assim pequeno, faz com que as pessoas se afastem umas das outras. Se os contendores entendessem melhor uns aos outros, talvez se encontrassem mais próximo um dos outros do que imaginam. Se tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus e pensamentos humildes sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos como somos a contender por questões de duvidosa controvérsia que são assuntos intrincados ou insignificantes. Isso aqui é um texto tirado do Comentário Bíblico do Antigo Testamento, de Jó, Cantar de Salomão, da CPAD. Então, se nós tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos, reverentes sobre Deus, nossos pensamentos fossem mais humildes sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos a ter muitas contendas teológicas insignificantes. Nós temos, às vezes, muitas linhas teológicas diferentes. Podemos acreditar, por exemplo, num pré-tribulacionismo que vai acontecer antes do... Um pré-tribulacionismo, num pós-tribulacionismo,
meso-tribulacionismo, de um pré-arrebatamento, de um pós-arrebatamento. Você pode acreditar que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, que vai ser no meio da grande tribulação, que o arrebatamento vai ser após a grande tribulação. Você pode até acreditar que não vai ter arrebatamento. Aí eu te falo, mas o que tem semelhante, às vezes, entre essas pessoas? Todos acreditam que o único Deus e Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que viver uma vida para Ele. E o destino vai ser o mesmo. Embora nós discordemos aqui, mas o final é o mesmo para aqueles que sabem que tem que entregar a sua vida a Cristo, que dependem dele, que sabem que Ele é o único e suficiente Salvador. Essas coisas são irrelevantes, porque no final todos nós estaremos com Cristo. Não importa se você acredita que você é salvo pelo livre-arbítrio, não importa que você acredita que você é salvo por uma graça irresistível, que você não tem livre-arbítrio, mas todos acreditam que Cristo é o Salvador. E todos sabem que devem viver uma vida para Ele. Respeito a posição de cada um desses grupos. E eu não vejo motivo para mim ficar contendendo por causa disso. Porque se eu olho para o meu irmão que tem, às vezes, uma questão teológica diferente daquilo que eu penso, se eu vejo, mas eu vejo que a vida dele é uma vida de devoção para Deus, que ele acredita em Cristo como seu Salvador, que o busca, que sabe e tem prazer em Cristo, por que eu tenho que ficar por causa de umas coisas tão banais assim? Tipo de teologias que não interferem na nossa salvação, não interferem de quem de fato Deus é, não deve ser motivo de coteira para nós. Devemos ter respeito por essa parte, devemos sim buscar agora um corpo unido, um corpo forte, uma igreja forte, que tem a base principal, que tem as doutrinas principais, que tem a Bíblia como a palavra de Deus, que tem a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e que tem o nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo atuando dentro de nós para que possamos a cada dia ser mais parecidos com Ele. E é isso, irmãos. Nós vemos e aprendemos através dessa lição sobre Jó e seus amigos, que Deus ele se faz presente na história da humanidade e que há coisas na nossa vida que não podemos e não conseguimos entender agora, mas que Deus ele está lá, zelando por nós, está cuidando de nós. E aquilo que não compreendemos, vamos entregar a nossa ansiedade aos pés do Senhor, assim como orientou o nosso apóstolo Pedro. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus esteja e estará todos os dias com vocês, porque a palavra de Deus nos diz que onde estiverem reunidos em seu nome, lá Ele estaria. Então que nossa esperança esteja sempre depositada nele, não aquilo que nossos olhos carnais veem no mundo afora, mas que a nossa esperança esteja voltada para os céus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus supra todas as suas necessidades. Convido vocês para nós fazer mais uma breve oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos os ouvintes, venha suprir suas necessidades, venha fortalecer suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração, Senhor. Venha revesti-lo, Senhor, com a tua palavra, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor, venha preencher todo o seu ser, Pai querido, Pai amado, a esperança, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece, Pai querido, Pai amado, seja a nossa direção, Senhor, seja a nossa bússola, Senhor, que a tua palavra, Senhor, nos guie diretamente para os céus. Ó Deus querido, Deus amado, não deixa nosso pé vacilar, Senhor. Também nos capacita, Senhor, a ajudar, Senhor, todos aqueles, Senhor, que se encontram em dificuldades, que se encontram, Senhor, passando, Senhor, às vezes por momentos difíceis na sua vida, seja ela material, seja ela espiritual, que o Senhor nos use como ferramenta, Senhor, abençoar a vida de cada um. Senhor, visita os enfermos, cura eles em todos os lugares, Senhor, nos hospitais, nos lares, nas ruas, em todos os lugares. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom domingo, uma semana abençoada para todos vocês.